pode até começar, mas acho que é um dos favoritos para ser poupado. Vidal deve voltar para o banco de reservas para voltar o Thiago Maia para o time. Nas últimas 11 partidas entre Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras venceu uma na prorrogação, a final da Libertadores, empatou 5 e o Flamengo ganhou 5. Então, nos últimos 11 jogos, o Palmeiras não ganhou no tempo normal. É o grande desafio do Palmeiras vencer em casa para alargar essa distância, que hoje é de 9 pontos, tentar subir a 12 ou pelo menos manter a 9. E o Flamengo, claro, vai tentar diminuir a 6 e avisar que está piscando o farol para tentar ser campeão brasileiro. Tá perfeito, meu amigo. Muito obrigado. Bom fim de semana e bons jogos. Obrigado, Milton. Obrigado, Leandro. Até segunda. Valeu. É o seguinte, estamos chegando ao fim do Jornal da CBN dessa sexta-feira. E aí, como toda sexta-feira, claro, a gente abre espaço para saber as coisas que estão acontecendo lá nas terras do prefeito Odorico Paraguaçu. E é o que nós vamos fazer agora, ouvindo a mais bem-humorada crônica política do rádio brasileiro. Estou pensando até em decretar o dia do armistício. Tá aí. Uma boa ideia, o dia do aperto de mão. Eu quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, agradecendo o comparecimento, cumprimentar os excelentíssimos ex-presidentes. E você acha que Hilário Cajazeiro vai apertar a mão de Liliano Medrado só se for para arrancar a mão dele fora? Tá na hora de botar de lado esses considerando. Para um Brasil com mais harmonia, para um Brasil com mais amor e esperança. Porque se o dia do aperto de mão virar o dia da mão na cara, isso é lá com ele, né? A minha intenção foi a mais nobre, a mais altruística, a mais filantropística. A presença de todos e todos aqui hoje, no Tribunal da Democracia, nos honra e dignifica a justiça eleitoral. Pra frente, Sucupira! Outra notícia realmente de importância. O meritíssimo juiz que preside a mesa de apuração está contando os votos. E atenção, Sucupira! Atenção, Brasil! 78, 79... Vencemos! Já vencemos! Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Eu estou cercado de Judas Iscariote, de Brutus, de Silvério dos Reis. Está com a mente Cristo, está com a mente César. A Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio. O senhor pensou no que podia ter acontecido, é? A situação está terrível. Basta que não comece, aí não vai parar mais. O diabo é que ninguém começa, né? Fica trocando cara feia e bilhetinho e ameaça e outros considerando e ninguém chega aos finalmente. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil! Como disse César ao atravessar o Rubicon, alia jacta est, que em linguagem de pobre quer dizer, a sorte está lançada. Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Qual é a graça que o senhor veio pedir aí? Não vem pedir graça nenhuma. Pedir pelo povo sucupirano. Não será que o senhor veio pedir um milagre para ser eleger governador, não, hein? Não misturo política com religião. Muito bem, falta de respeito num lugar sagrado. As falas que você acabou de acompanhar aí do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. Lembrando que a edição é do Edmilson Fernandes e do Cláudio Antônio. E antes de fechar os trabalhos aqui do Jornal da CBN, quero reforçar para você o convite para participar da nossa programação especial na cobertura das eleições 2022.
Além da série de entrevistas que estamos fazendo, essa semana tivemos entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, semana que vem com os candidatos à presidência da República, na sequência com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, e fechamos esse ciclo de sabatinas na parceria com o Valor Econômico com o Jornal Globo, entrevistando os candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Além dessas sabatinas, reportagens especiais, a cobertura do dia a dia, nós teremos também a Sabatina do Ouvinte, que é a oportunidade que você tem de fazer perguntas para os candidatos à presidência da República. Você vai mandar a pergunta, você manda a pergunta pelo WhatsApp, diz lá o que você quer dentro daqueles temas, né, Leandro? Lembra que economia, saúde, educação, meio ambiente. Dentro desses 4 temas. Correto. Manda a pergunta por onde? WhatsApp, que é diferente do WhatsApp tradicional da CBN. Então anota aí. 972520358. O DDD é 11. 972520358. Você pega, liga para esse WhatsApp e diz assim, eu sou fulano de tal, sou a fulana de tal, estou falando aqui da cidade de tal, quero perguntar tal coisa para o candidato X. E aí, manda a pergunta. Pergunta de 30 segundos, não muito mais do que isso, é para ser bem objetivo mesmo, porque depois nós vamos encaminhar as candidaturas, essa sua pergunta, para que os candidatos respondam até 1 minuto e meio a sua dúvida sobre essas 4 áreas. Então, você é o nosso convidado, você é essencial para que esse quadro aí vá ao ar. Em breve, então, a Sabatina do Ouvinte. Pode mandar sua pergunta já a partir de agora. Uma bela oportunidade. E, claro, acompanhe a nossa programação também na sequência com toda a cobertura do que está acontecendo no mundo político aqui no Brasil. De nossa parte, muito obrigado pela sua participação nessa sexta-feira. Todo o nosso material está no podcast do Jornal da CBN, que contou com as presenças do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, do Ender Starles, do Renato Barcelos, do Bruno Teixeira e, claro, do Leandro Gouveia, que volta no CBN Brasil. Logo mais ao meio-dia, ao lado de Carlos Alberto Sardenberg. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até amanhã, às 6 da manhã também, viu, no Jornal da CBN. Você estará amanhã na edição de sábado? Não perca de jeito nenhum. E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua sexta-feira, que já está no ar. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Leandro Gouveia. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. A Covid-19 deixou pelo menos uma sequela em 65% dos infectados no Brasil. Cerca de 30% dos pacientes tiveram perda de olfato ou paladar. Os dados fazem parte de um estudo da Organização de Saúde Vital Strategies e da Universidade Federal de Pelotas. A pesquisa entrevistou 9 mil pessoas de todas as regiões do país entre janeiro e março. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o cirurgião plástico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado contra a paciente Dayana Chaves Cavalcante. De acordo com a denúncia, a vítima voltou ao hospital com dores e inflamação depois de fazer procedimentos estéticos. O quadro de saúde dela piorou e a mulher foi submetida a mais uma cirurgia. O médico, no entanto, fez o procedimento sem exigir exames que identificassem os riscos de uma nova operação. Uma técnica de enfermagem também foi denunciada. O coração de Dom Pedro I vai sair da cidade do Porto, em Portugal, na noite de domingo e chegará a Brasília no dia seguinte. O governo brasileiro fez o pedido de empréstimo para celebrar os 200 anos da independência. A viagem será conduzida pela Força Aérea Brasileira. O parecer positivo foi dado depois de uma equipe de peritos avaliar as condições do órgão e garantir que não haveria riscos. Intelectuais dos dois países, no entanto, criticam a iniciativa. Eles dizem que a viagem é um desrespeito à memória de Dom Pedro I e pode ser instrumentalizada como propaganda política. No horário de Brasília, 9h30. Repórter CBN.
As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Apresentação: Flávio Paradella. Olá, muito bom dia, são 9h32. Começa agora o CBN Campinas desta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, trazendo as principais informações de Campinas e região. Uma sexta-feira muito complicada, né? Amanhã terrível nas rodovias, com acidentes envolvendo ciclistas, e hoje é o dia do ciclista. O destaque aqui nesse começo de programa de Felipe Pereira. Um ciclista morreu atropelado hoje de manhã na rodovia SP-101 em Montemor. O motorista fugiu, mas abandonou o carro em um bairro próximo. Em outro acidente, um pouco mais tarde, no anel viário Magalhães Teixeira, outro ciclista foi atropelado. Ele foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e está internado em estado grave no Hospital de Clínicas da Unicamp. Daqui a pouco nós vamos ouvir um especialista em mobilidade urbana para tentar entender como melhorar a relação entre motoristas e ciclistas. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E por causa disso, excepcionalmente, vamos com a Thaís Azevedo, já nesse comecinho aqui dos destaques do CBN Campinas, para trazer esse cenário momentâneo das rodovias pela região. Uma manhã muito complicada, né, Thaís? Muito bom dia. Isso mesmo, Paradella. Ótimo dia para você, bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, vamos atualizar então as condições ali pela rodovia Campinas-Montemor. Por agora, trânsito fluindo bem, viu, Paradella? Tanto sentido Campinas quanto sentido Montemor. A mesma coisa acontece pelo anel viário Magalhães Teixeira. São boas as condições, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia da Alberto Panzan tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. A rodovia Santos também tem boas condições, os dois sentidos, tanto sentido Campinas quanto o sentido Indaiatuba. Paradella. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí a Thaís Azevedo. Já pro Lar Center, prorrogado até 31 de agosto. Últimos dias com descontos de até 50% em móveis e itens de decoração. No Lar Center, acesse larcenter.com.br. Agora, o destaque é do André Berenguel, falando sobre o caso Zé Carlos, a discussão dos rumos, né, do Legislativo. Segundo o vice-presidente, prega paz para retomar, projetos. Por enquanto, corredores agitados na Câmara de Vereadores. Líder do governo no Legislativo, o vereador Luiz Rossini admite desgaste da Câmara depois de ação do Ministério Público contra o presidente da Casa, Zé Carlos. Rossini não acredita, porém, que efervescência no Legislativo possa respingar no Executivo. Agora vamos para Hortolândia, a quebra de sigilo dos vereadores presos, Renzo Urgnani. Os dois vereadores de Hortolândia, acusados de praticar o crime de rachadinha, tiveram a prisão decretada. Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, do PSB, são acusados de terem exigido que assessores ligados a seus gabinetes repassassem parte de seus respectivos salários. Em nota, a Câmara Municipal de Hortolândia informou que está à disposição das autoridades para colaborar no que for preciso. O dia D de vacinação contra pólio e outras doenças, o destaque é de Guilherme Pierangeli. Aqui em Campinas serão 28 pontos de vacinação.
sendo 19 centros de saúde e 9 postos volantes. E nas outras cidades da região também teremos o dia D de vacinação, com muitos postos abrindo pela manhã e pela tarde. Agora o giro regional, começando por Americana, o Vladimir Catarino, que destaca a queda no preço do combustível. Boa notícia para o motorista de Americana. A pesquisa quinzenal feita em 57 postos da cidade aponta que encher o tanque do carro com gasolina está R$ 82 mais barato. A passarela da polêmica em Limeira, Carlos Gomide. Polêmica em construção de passarela em rodovia de Limeira continua. Concessionária sinaliza que, mesmo com projeto, não vai construir passagens sobre o quilômetro 134 da rodovia Anhanguera. Já a Prefeitura quer obra mais enxuta. Artesp e Câmara dos Vereadores tentam intermediar impasse. Sextou com cerveja falsificada? Não. Teve apreensão lá em Piracicaba. Fica calmo, Carlos Cabela. O destaque é de Rafael Fioravante. Operação da Polícia Civil termina com 7 presos em Piracicaba e grande apreensão de carga de cervejas falsificadas. CBN Campinas, nesta sexta, discute a situação do presidente da Câmara de Campinas. Zé Carlos, como você bem sabe, foi alvo de investigação, continua sendo investigado, por suspeita de tentativa de corrupção em contratos terceirizados do Legislativo. Além da operação de busca e apreensão, o Ministério Público diz ter áudios gravados com Zé Carlos supostamente cobrando propina. O programa desta manhã debate o destino do presidente, que sofre pressão para deixar o comando do Legislativo, e terá uma entrevista com o professor de Ciências Sociais da PUC Campinas, Vitor Barleta Machado. E aqui ao meu lado, bateu o vento, hein, Carlos Cabela? Você tá espaventado, hein, as cabelinhas. Vamos ajeitar aqui então, peraí. Tá bom. Bom dia, Carlos Cabela. Bom dia pra você, Paradela, bom dia a todos. O CBN Campinas realmente está ventando muito Tá nas mesmo. ruas de Campinas, né? Ó. E além de ventando, tá fazendo um frio, você tá até aqui ousado pra esse dia, eu esqueci o que... É que você não tá vendo o que tem por baixo da camisa aqui. Você tá de ceroulas hoje. Não, tem duas, tem uma camiseta, tem um pullover, tem... Tá frio lá fora, Tá rapaz. frio lá tá fora, gelado, 12 tá gelado. graus por aí. E estará frio também amanhã no horário do derby, por volta de 11 horas da manhã, previsão de 13 graus. Então, tem aí a perspectiva de chuva. Eu não sei se o nosso Felipe Pereira já deu a previsão do tempo, mas a previsão de chuva amanhã, 3 milímetros aqui para Campinas, mais ou menos. nada. É muito pouco, né? Mas pode estar aquela chuvinha fina e gelada durante o derby. Isso pode acontecer. Agora, onde não pode estar gelada é dentro do gramado, dentro das 4 linhas, um derby quente. As duas equipes se preparando. Do lado do Guarani podemos ter Giovanni Augusto já desde o começo. E ontem surgiu a informação, ontem à tarde, inclusive o nosso repórter Júlio Nascimento nos trouxe a informação que Gênison estava com desconforto muscular e é dúvida para o jogo. Pode ser dúvida para o jogo ou pode ser o Mozart querendo dar um migué. Nós não sabemos, né? Porque derby sempre tem os mistérios. Ele não derby, tem aparecido nas redes sociais do Guarani, né? Quando mostram os treinos. Jânison não é figurinha carimbada não, enquanto os outros estão aparecendo. Sim. Ele, né, e Diogo Matheus. Exatamente. Diogo Matheus saiu com 4 minutos de jogo contra o Náutico, realmente com problema muscular. Esse realmente é uma dúvida grande. Eu até acredito que não jogue, porque muscular a gente sabe como é que é. Mas em relação ao Gênison, eu não sei. Eu tô sim desconfiado que aquele mistério do derby, né? Como do lado da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos também faz mistério para quem vai jogar no lugar do Everton. O time da Ponte Preta, a base do time da Ponte Preta, todos já sabem como que é. Só tem essa dúvida do Hélio dos Anjos ali no ataque da Ponte Preta. Mais de 14 mil ingressos vendidos, divulgados pela Ponte Preta, e a carga, que se aproxima de 16 mil, a carga total de 16 mil ingressos. A abertura da bilheteria foi às 9 horas da manhã, lá no Moisés Lucarelli, para a venda desse restante, pouco mais de 14 mil, então nós podemos ter ali um pouco menos de 2 mil ingressos a serem vendidos durante o dia de hoje para o derby amanhã, 11 de la matina. Esse é o Derby 204, com transmissão da CBN. Exatamente, cobertura a partir das 10 horas da manhã. E rapidamente, Copa do Brasil, São Paulo classificou ontem lá no Independência, jogando contra o América. O São Paulo abriu 2-0. Parecia que ia passar o trator. Ia passar o trator. De repente, sai um pênalti pro América, dado pelo VAR. Né, toque de mão do Reinaldo dentro da área.
Pênalti convertido dessa vez pelo Wellington Paulista. Aliás, uma ótima cobrança do Wellington Paulista. Deixou o Jandrei, que voltou ao São Paulo ontem, de joelhos, mas acabou fazendo o gol. E ali no segundo tempo, quando tem a expulsão do Miranda, eu acreditava que o América ia espremer o São Paulo. Até teve superioridade, mas não para reverter em gols. Placar final 2-2, no agregado 3-2 São Paulo, que vai pegar o Flamengo. Aquele pênaltizinho no Morumbi fez falta, né? Pois é. Fez falta. Maidana. Bom, tá aí então São Paulo e Flamengo? São Paulo e Flamengo, Corinthians e Fluminense. Sensacional. Aliás, é a primeira vez que tem uma semifinal de um campeonato brasileiro com dois confrontos Rio-São Paulo, sem ser o torneio Rio-São Paulo. É verdade, parabéns aí pela lembrança, esse eixo aí então o pessoal tá aqui na ponte aérea. Pois é. Tem gente dizendo aí, as más línguas dizendo que a CBF quer um Fla-Flu na final da Copa do Brasil. Mas tem muita gente, vamos lá, Corinthians e Fluminense, São Paulo e Flamengo. São Paulo, imagina um Corinthians e Flamengo numa final de Copa do Brasil. Também seria bacana. Ô, louco. Mas enfim, vamos aguardar. Semana que vem já tem as semifinais. Aliás, hoje tem o sorteio dos mandos de jogos. Podemos ter um São Paulo e Corinthians também. Também. Vai brincando. Vai. Pois é. Seria também bacana. Aliás, qualquer confronto aí seria legal. São Paulo e Fluminense também. E, aliás, Corinthians e Fluminense, a torcida do Corinthians já tá lembrando 76, a invasão do Maracanã. Já falei São Paulo e Fluminense. E os tricolores também. Imagina um Maracanã, um Morumbi. Pode as arroz cores até. Dos times. E Fernando Diniz. Contra o São Paulo. Então. Já imaginou? Rapaz. Numa final de Copa do Brasil. Que coisa, hein? E a São Paulo é? Flamengo. São Paulo e Flamengo, a Rogério Ceni já enfrentando esse time. Já enfrentou 2 vezes e perdeu as 2. Ô, rapaz, que lembrança que você teve. Mas vamos lá, que agora é semifinal de Copa do Brasil. É diferente, todo mundo, é outra história. E Copa do ele enfrentou em jogos em ponto corrido. É. Jogando mata-mata é diferente o jogo. Muito diferente. Muito diferente. Vem um São Paulo muito empolgado com um time que está sendo bem arrumadinho pelo... Tá caminhando para um São Paulo, para voltar aquele São Paulo de bons momentos tricolor. O Rogério Ceni está ajeitando o time sem dinheiro, o São Paulo está numa dívida grande, está trazendo algumas peças que podem ser importantes para o São Paulo nessa sequência. Enfim, vamos aguardar aí. Então, semana que vem já tem confronto São Paulo e Flamengo, ou Flamengo e São Paulo. Sensacional, imperdível o negócio. Então tá aí, Carlos Cabelo no destaque do esporte, lembrando o placar CBN a partir das 10h55 e depois hoje tem. Além do placar CBN, tem também. A primeira edição. Aliás, na primeira edição hoje, Rafael Pio estará ao vivo no Brinco de Ouro, treino aberto do Guarani, e o Júnior Nascimento nas bilheterias do Moisés Lucarelli, também ao vivo. Essa cobertura do Derby 204, que você só acompanha de maneira espetacular aqui na CBN. Valeu, Carlos Cabelo, que daqui a pouco volta aqui no CBN Campinas. Contando também com a sua participação aqui no CBN Campinas. Faça como a Regina, manda seu recado. Também entrando em contato com a gente é o Haroldo. Haroldo manda sua mensagem. A Juliana também manda o seu sextou pra gente. Quem também entra em contato é o João Gualberto, o Aparecido Domingos. Agradeço também o Christopher Reis e tantos outros aqui. O Topinel também mandando sua mensagem pelo WhatsApp da CBN Campinas, o 19-991869070. Mande seu recado pelo YouTube da CBN Campinas e no Facebook. Nas duas plataformas, a transmissão aqui dos programas da CBN Campinas em áudio e vídeo. Você acompanha isso tudo ao vivo neste momento. E lá, nas duas plataformas, você também pode mandar a sua mensagem. Além disso, se inscreva tanto no Facebook quanto no YouTube da CBN Campinas. CBN Campinas com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, gravações de Marcelo Eloy. No YouTube e no Facebook, a operação é de Daniel França. Participam do programa Enzo Urgnani, Felipe Pereira e toda a equipe de jornalismo da CBN Campinas. A chefia de redação é de André Berenguel, a direção geral é de Daniela Pedroso e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. 9h45, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas. São 9h49. Nesse comecinho aqui de programa, a participação do Felipe Pereira, trazendo detalhes, né, Felipe, dessa manhã muito difícil pelas rodovias aqui na região de Campinas. Vários acidentes acontecendo e uma coincidência terrível, né? Porque hoje é dia do ciclista. E esses acidentes gravíssimos aconteceram envolvendo ciclista. Infelizmente a gente teve registro até de uma morte, né, Felipe? Pois é, Paradela, foi uma manhã bem tensa, né? Quem acompanhou o jornal da CBN hoje cedo percebeu, né, a construção dessas informações desde cedo. O primeiro acidente, gente, foi
Às 5h30 da manhã, aproximadamente, ali no quilômetro 22 da rodovia SP-101 em Montemor, ali perto do acesso ao centro da cidade. Um homem de 45 anos foi atropelado, ele estava na bicicleta, ele estava indo trabalhar, foi atropelado por um carro. O motorista do carro fugiu do local e o homem, infelizmente, morreu na hora, ali no local mesmo. Pouco tempo depois, algumas horas depois, a guarda municipal, ela recebeu a informação de que tinha um carro que tinha sido abandonado em um bairro ali próximo. A guarda foi lá e viu que o carro tinha uma marca de colisão. E aí, ligando-se os pontos, descobriu que foi o carro usado, né, envolvido aí nesse acidente. O motorista desse carro, gente, até agora não há informações. A suspeita, e tudo leva a crer, que por causa do impacto da batida, o carro provavelmente perdeu força, danificou alguma coisa do carro e o homem simplesmente abandonou o veículo ali e deu no pé. Basicamente essa a principal suspeita. Uma hora depois desse acidente, uma hora e pouquinho depois desse acidente, aconteceu outro aqui no Anel Viário Magalhães Teixeira, ali um pouquinho depois do Trevo de Valinhos, né? Sabe aquela bifurcação de quem sai da rodovia Francisco von Zuben e acessa o Anel Viário no sentido da rodovia Dom Pedro? Ali envolvendo um ciclista também, que não teve a idade divulgada até agora, e o motorista de um carro. Ali, o ciclista acabou colidindo com a frente do veículo, caiu no chão e o motorista acabou atropelando ele porque estava tentando ali o processo de frenagem. O ciclista, aliás, foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A pista precisou ser interditada para isso durante alguns minutos. Ele foi levado em estado grave ao Hospital de Clínicas da Unicamp com um traumatismo craniano. Ele segue internado, né, no estado grave, agora fazendo exames para poder verificar a situação dele. O motorista do carro desse acidente disse ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros esteve lá também para prestar os primeiros socorros, aliás, uma ambulância de uma outra cidade aqui da nossa região, que estava passando ali no Anel Viário na hora, foi essa ambulância que prestou o primeiro atendimento. E, aliás, é graças a essa ambulância que o ciclista não morreu. Porque precisou fazer reanimação, inclusive, no ciclista, para estabilizar no local. Então, dá para dizer que teve uma sorte danada ali, uma feliz coincidência da ambulância estar passando na hora. O motorista do carro disse ao Corpo de Bombeiros que não viu o ciclista, não conseguiu ver o ciclista. O que leva a uma hipótese do ciclista ter entrado no ponto cego do carro. O ciclista estava na pista, pelo menos a informação que se tem é essa, o ciclista estava na pista do Anel Viário e o motorista do carro acessando o Anel Viário. E ali, por tabela, a gente sabe que a visualização nem sempre é fácil. E os carros têm pontos cegos. Conversei agora há pouco com o especialista em mobilidade urbana, Renato Campestrini. Evidentemente tudo no campo da teoria, porque a gente não sabe exatamente as causas do acidente. Mas essa dinâmica. Então, perguntei a ele com relação à possibilidade de ser o ponto cego do veículo e, de fato, o motorista não tem enxergado por conta do ponto cego. Aí o Renato explicou para mim que existe uma regra na legislação de trânsito brasileira que diz respeito a essa história de evitar os pontos cegos e tal. Vamos ouvir. Existe uma regra no Código de Trânsito que estabelece que sempre que você se aproxima de um ciclista ou mesmo de uma aglomeração de pedestres, o condutor, ainda que em uma rodovia, ele deve reduzir a velocidade para adotar uma medida, vamos dizer, segura, né? Ter a percepção do risco para evitar o envolvimento em sinistros de trânsito. E aí, essa questão acaba levantando também justamente pelo fato de estarmos no Dia Nacional do Ciclista, data que foi implementada em 2018, portanto uma data recente, até no calendário aqui brasileiro, sobre a eterna briga entre ciclistas e motoristas de carro. O Renato Campestrini estava explicando para mim que a legislação nesse sentido precisa evoluir muito, não só na criação de ciclovias, ciclofaixas, isso no urbano, né, nas ruas da cidade, mas também precisa haver uma conscientização de educação geral e, especialmente, redução de velocidade. Ele reforça a questão da redução de velocidade
quando você se aproxima de um ciclista ou até mesmo um motociclista. E ele deu um exemplo, vamos ouvir. Não parece, mas entre 50 e 60 km por hora há uma diferença, um abismo muito grande em relação ao efeito disso no atropelamento. Então as pessoas precisam estar muito atentas. Às vezes nem sempre a velocidade máxima permitida para a via é a velocidade mais adequada. E aí vai do bom senso, né? É a questão do bom senso. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma situação ampla e geral. A gente não tem a dinâmica do acidente do anel viário, mas o motorista disse ao Corpo de Bombeiros que não viu o ciclista. E quem é motorista sabe que isso pode acontecer. Pode acontecer com outros carros. Ônibus, por exemplo, aqui em Campinas, os ônibus articulados especialmente, as empresas colocaram nas laterais avisos para motociclistas e ciclistas dizendo, olha, o motorista pode não estar vendo você. Porque tem essa questão também. Coloca exatamente no ponto, né? Que tem então, ali exatamente a possibilidade de ser o ponto cego. Né? Exato. Então, é uma questão de bom senso. Infelizmente, no caso de Montemor, um crime, né? Pela morte e pela fuga, reforçando que no acidente do anel viário o motorista parou para prestar os primeiros socorros, esteve a todo momento ali, então... Uma situação bem diferente. Bem diferente, mas chama atenção bem no dia do ciclista acontecer esses dois acidentes aqui na nossa região. Ok, tá aí então a participação do Felipe Pereira trazendo detalhes, né, dos acidentes, infelizmente, 2 acidentes gravíssimos, um com a morte desse ciclista lá em Campinas Montemor e o outro com ele sendo atendido em estado grave também, esse acidente que aconteceu pela manhã no Anel Viário Magalhães Teixeira. Trânsito. Vamos falar da situação das ruas e avenidas de Campinas. É diferente do que quando a gente faz a relação com as rodovias, Thaís? Olha, Paradela, ali pela Avenida Orozimbo Maia, tem lentidão pela pista da direita, desde a Padre Vieira ali até a Rua Sacramento. Agora, pela pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul, o motorista encontra lentidão na saída da Avenida Anchieta. A Rua Jorge Miranda tem excesso de veículos somente pela pista da esquerda, seguindo ali pela Avenida Senador Saraiva, motorista perde tempo pelas duas pistas, desde a Rua Jorge Miranda até a chegada ali ao viaduto Miguel Vicente Cury. Então, o motorista encontra uma boa condição somente ali na Avenida Moraes Salles, que tem trânsito fluindo bem, tanto sentido Nova Campinas quanto sentido centro. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí a Thaís Azevedo. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. E antes de partirmos para o repórter CBN, a participação é do Enzo Orgnani, que traz pra gente outros detalhes dessa operação que aconteceu em Hortolândia, também envolvendo o legislativo lá da cidade, a prisão, né, dos vereadores por suspeita de rachadinha. Tem outras informações por parte do Ministério Público, né, Enzo? Muito bom dia. Bom dia para você, Paradela, um bom dia para todos os ouvintes. É isso, os 2 vereadores de Hortolândia, Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, do PSB, tiveram a prisão preventiva decretada pela prática do crime de rachadinha. Já transformados em réus em ação judicial, os parlamentares são acusados e serão processados por terem exigido que assessores ligados aos seus gabinetes repassassem parte dos seus respectivos salários. Segundo um dos mandados de prisão, Márcia Campos cobrava parte dos salários de uma assessora parlamentar por intermédio de Isaac Santos Souza, que foi voluntário em uma ONG da política antes dela ser vereadora e hoje tem cargo comissionado na área de inclusão. Segundo outro mandado de prisão, o vereador Enoque Leal Moura recebeu parte dos salários de um ex-chefe de gabinete por 2 meses consecutivos e o demitiu após o funcionário se recusar a fazer novos pagamentos. De acordo com o promotor de justiça Pedro dos Reis Campos, as prisões dos vereadores se justificam pela circunstância extremamente grave do crime, já que envolve a cúpula do Poder Legislativo, de forma que a liberdade dos acusados represente um, entre aspas, atentado à República. Além disso, eles garantem que a aplicação da lei penal, tendo em vista que outros vereadores de Hortolândia, no passado, já foram condenados pelo mesmo delito e atualmente estão foragidos. Em nota, a Câmara Municipal de Hortolândia informou que não foi notificada oficialmente sobre a detenção dos 2 parlamentares,
porém está à disposição das autoridades para colaborar no que for preciso para dela. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí esses novos detalhes. Prisão desses 2 vereadores lá na cidade de Hortolândia, suspeita de rachadinha. Agora toda essa investigação e os desdobramentos, né, dessa situação. Obrigado, Enzo Urniani, são 10 horas. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, e um vereador da cidade de Búzios foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os 2 são acusados de lavagem de dinheiro. O parlamentar Lohan Gomes da Silveira foi alvo de uma operação do GAECO hoje. Os promotores encontraram quase R$50 mil em dinheiro vivo na casa do vereador. De acordo com a investigação, Lohan ocultou a origem ilegal de valores cobrados pela venda de alvarás em Búzios com investimentos em criptoativos. O Faraó dos Bitcoins seria um dos intermediários do esquema. A cidade de Bom Jardim da Serra registrou a menor temperatura do ano no sul do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram menos 6,4 graus no município catarinense. O registro perde até o momento apenas para a região do Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, que em 2022 teve mínima de 7 graus abaixo de zero. Em Santa Catarina, houve temperaturas negativas numa série de cidades, como Urubici, São Joaquim e Lages. O frio atraiu os turistas e a ocupação dos hotéis da Serra Catarinense chega a 100%. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o habeas corpus apresentado pela defesa do PM reformado Rony Lessa para suspender o júri popular. Ele é acusado de matar a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes. Em junho, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, negou dar seguimento à solicitação. A expectativa é de que o julgamento termine na semana que vem. No horário de Brasília, 10h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Vamos lá, Thaís Azevedo, trazendo uma atualização aqui pra gente no CBN Campinas. Situação de momento nas estradas. Paradela, quem segue pela rodovia Anhanguera, estacionamento ali na chegada à capital paulista do quilômetro 14 ao 11. Reflexo de excesso de veículos nas marginais. No sentido interior, motorista segue sem problemas. A rodovia dos Bandeirantes também tem excesso de veículos na chegada a São Paulo, do quilômetro 15 ao 13. Já quem segue sentido interior também encontra boas condições. O anel viário Magalhães Teixeira tem trânsito fluindo bem em sentido rodovia Dom Pedro. No sentido rodovia Miguel Melhado, tem um pouco de lentidão ali na altura do Jardim Tamoio, por conta de obras no local. Mas, no geral, motorista encontra boas condições. A rodovia Alberto Panzan tem pistas livres sentido rodovia dos Bandeirantes e sentido rodovia Anhanguera. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Thaís. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São 10h09, de volta com o CBN Campinas desta sexta-feira. E agora a gente fala sobre a situação do presidente da Câmara, Zé Carlos, né? Zé Carlos foi alvo de busca e apreensão nesta semana, na quarta-feira pela manhã. Policiais, Batalhão de Ações Especiais de Polícia estiveram na casa dele lá no Padre Anchieta,
também na sede oficial da Câmara de Campinas, lá na Ponte Preta, e na sede provisória, aqui na região central, o Teatro Bento Quirino, que vem sendo utilizado, né, para as sessões ordinárias e outras reuniões, e também as extraordinárias da Câmara de Campinas, enquanto o prédio lá da Ponte Preta passa por infinitas reformas. Investigação que atinge o vereador Zé Carlos e também o assessor dele, aí na parte jurídica, o advogado Rafael Creato que teve também mandado de busca na casa dele lá em Jundiaí e no escritório dele aqui em Campinas. Bom, a suspeita é de corrupção passiva, pedido de propina em contratos terceirizados aqui da Câmara de Campinas. Isso tudo abalou, e abala muito, né? Porque atinge o presidente de um poder constituído, que é a Câmara de Campinas. André Berenguel, de conversa aqui, foi uma entrevista exclusiva ao Estúdio CBN com o Marco Guarizo, né? O líder de governo que também está na linha sucessória, né? Ele é o segundo vice-presidente da Câmara. A gente fala aqui do Luiz Rossini, experiente vereador parlamentar político aqui de Campinas. Qual foi a impressão disso tudo? O que ele trouxe aqui na CBN Campinas sobre essa situação envolvendo o presidente Zé Carlos? Paradela, o legislativo campineiro, né, diante de todo esse preâmbulo político, né, trazido por você, ele continua ainda sob essa efervescência, logicamente, por afetar aí o vereador e o presidente da casa. E a gente sabe muito bem, o presidente da casa, o papel que ele tem, toda essa função legislativa que ele exerce. E o vereador Luiz Rossini, ele é do PV, ele é o líder de governo na Câmara. E qual é o papel desse cara? Né? O executivo, no caso, o prefeito Dário Saad, ele tem os projetos do executivo a serem votados, né, no legislativo. Então, essas tratativas, né, dos projetos, como a bancada governista deve ser orientada, logicamente que existe, né, quanto às votações na aprovação ou rejeição, e também há, logicamente, nos bastidores toda essa conversa do Rossini com o próprio presidente do Legislativo, da negociação política da fila dos projetos para a ordem do dia, para serem votados no Legislativo. E tudo isso acabou sendo questionado, né, com relação a como fica essa relação executivo, legislativo, a presidência, e agora continua falando com o Zé Carlos. Quem está mandando, né, na prática no legislativo, nessa ordem do dia? Segundo Rossini, esse fato ocorrido com o presidente da Câmara afetou, logicamente, a imagem da instituição, mas ele disse acreditar que não interfira no andamento dos trabalhos. É claro que afeta o ânimo, né, e interfere, de certa medida, nas atividades da Câmara. Mas a Câmara possui uma estrutura, vice-presidente da mesa diretora, né, que tem condição de dar continuidade aos trabalhos paralelamente a esse fato aí que deve ser investigado. Que nesta semana o Ministério Público cumpriu, portanto, 5 mandados para apurar as denúncias de corrupção contra o Zé Carlos. O MP fez buscas e apreensões na casa dele e nas 2 sedes da Câmara. Além disso, outros 2 mandados foram cumpridos na casa e também no escritório do advogado comissionado, o Rafael Creato. O Rossini, ele comentou também que não acredita que essa ebulição no legislativo sem fim possa respingar aí no executivo, trazendo problemas também para a prefeitura. A denúncia contra o presidente da Câmara, pelo menos as alegações, dizem respeito, me parece, a contratos terceirizados da Câmara e não da prefeitura. Então, não há nenhum risco de haver desgaste do governo ou da prefeitura por conta desse episódio. Lembrando, Paradela, ainda que na sessão da última quarta-feira, os vereadores de oposição já começaram, né, toda essa articulação para a instalação de uma comissão para investigar o caso. Eles também pedem o afastamento imediato do vereador e presidente da casa, o vereador Zé Carlos. Como você disse, o Rossini, além de ser o líder do governo
Na Câmara, ele é o segundo vice-presidente. A primeira vice-presidente é a Débora Palermo, que assumiria no lugar de Zé Carlos, né? E por qualquer eventualidade, em ela não assumindo, é o próprio Rossini que assume. Essa é a mesa diretora, né? Presidente Zé Carlos, segunda vice-presidente é a Débora Palermo, que por sinal tocou os trabalhos na última quarta-feira, já que Zé Carlos foi orientado e não participou, né, da sessão ordinária que aconteceu na última quarta, e fica também agora, né, essa expectativa para a próxima segunda-feira. A pauta já foi aqui divulgada para a 21ª reunião ordinária de 2022. Então, na segunda-feira, às 6 horas, tem então essa pauta. O principal destaque aqui pela Câmara de Campinas é uma proposta de instalação de um monumento em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra a pandemia. E aí fica essa discussão, ou pelo menos essa expectativa do ressurgimento do presidente Zé Carlos. Terá todo um final de semana de conversa, sim, essas conversas estão acontecendo no Legislativo e também por parte, sim, do Executivo, porque vamos lembrar aqui, o vice-prefeito de Campinas é Vanderlei de Almeida, o Vandão, relações institucionais também, porém, um líder fortíssimo do PSB aqui na cidade. E Zé Carlos é do PSB. Então tudo isso pode também ter respingos em um momento eleitoral. Então é um final de semana aí para decidir também essa situação e vamos ver o que vai acontecer. Até trazendo detalhes aqui dos bastidores, durante esses 2 dias, quarta e quinta, para quem conhece o vereador Zé Carlos, ele está no 5º mandato, e a gente tem esse contato com o vereador. O vereador, para quem ele tem o contato, ele praticamente todo dia manda uma mensagem de fé. Nesses últimos 2 dias isso não aconteceu. Na quarta, aconteceu a operação, e nesta quinta-feira. Hoje, ele retomou, mandando essa mensagem. E já que mandou a mensagem, nós entramos em contato com ele. E reafirmamos aqui o que reafirmamos também com essa mensagem enviada ao WhatsApp do vereador Zé Carlos, que a CBN Campinas está aberta, disponível para que o vereador e presidente da Câmara, Zé Carlos, esclareça esses fatos que foram colocados durante esta semana. A resposta que ele nos deu foi: ok, obrigado. Vamos seguir aqui, trazendo esses detalhes, para a gente discutir um pouquinho sobre essa situação política. Nós estamos em contato neste momento com o professor de Ciências Sociais da PUC Campinas, o Vitor Barleta Machado. Muito bom dia, professor. Tudo isso que aconteceu na Câmara de Campinas, porque não está envolvendo um vereador, está envolvendo o presidente do Legislativo de Campinas. E como disse o próprio líder de governo, segundo o vice-presidente, são aliados. Isso, obviamente, estremeceu, né, a Câmara de Campinas e resvala na imagem não só do presidente, mas do próprio Legislativo. Além disso, além de ter tido uma busca e apreensão na casa do presidente, nas 2 sedes da Câmara, o Ministério Público afirma ter um áudio com Zé Carlos supostamente pedindo propina. É uma situação que já era complicada, mas se esse áudio realmente existe e se ele vier à tona, é insustentável, né? Bom dia para todos. Com certeza. Perdão. Em havendo a liberação aí eventual do áudio, né, assim, porque assim, até o momento a gente tem uma investigação que está anunciada, enfim, teve a coletiva de apresentação, né, dos fatos aí ontem, mas a gente não conhecemos o teor, né, do áudio, mas as acusações, enfim, até o momento elas parecem bastante, estão sendo apresentadas com bastante convicção pelos investigadores, né, pela equipe, e em tudo se confirmando, né, a investigação prosseguindo e mando aí o que foi anunciado dessas acusações, fica de fato insustentável para o vereador, né, para o presidente da Câmara. E aí não tem, assim, o custo político disso não tem, ele não tem como escapar, né, porque você está falando de alguém que está ali próximo da gestão, então ainda que se possa
dizer, não, mas é algo envolvendo apenas contratos da Câmara, né, que não passam, teoricamente, ali pela Prefeitura, né, pelo gabinete do prefeito, mas são, enfim, estão aliados, né, trabalham gerindo a cidade, então, de qualquer modo, resvala, né, tem impacto, sim. Eu não sei se isso irá acontecer, estou colocando em tese, até relembrando casos que já aconteceram aqui em Campinas. Eu vou relembrar lá para os anos de 2006, 2007, quando teve o escândalo de fantasmas aqui, envolvendo naquele momento o presidente da Câmara, Aurélio Cláudio. A partir dali, Aurélio Cláudio do PDT e o prefeito de Campinas naquele momento era Hélio de Oliveira Santos, também do PDT. Quem acompanha solenidades, inaugurações, coletivas, sempre tem alguém representando a Câmara. Mas esse alguém, geralmente, é o presidente. Naquele momento ele era aliado. Após ter acontecido, né, o escândalo e surgir, né, essas investigações, a partir dali, Aurélio Cláudio deixou de ser convidado. Ia sempre algum outro vereador representando a Câmara nas solenidades do Executivo, ou seja, o prefeito, naquele momento, não queria estar ligado àquela pessoa. Isso é o que pode acontecer neste exato momento, com a permanência de Zé Carlos como presidente da Câmara. Eu acredito que sim. Veja, do que a gente está escutando aí, assim, é muito difícil imaginar que alguém vai anunciar que tem um áudio comprovando algo e não ter de fato esse áudio, né? Então, assim, vamos considerar isso como uma informação importante. Então, com certeza, né, assim, os próximos dias, avançando as coisas, né, as informações ali do que está sendo investigado, apurado, se começarem a aparecer, um afastamento, né, um distanciamento, um colocar ali, enfim, né, uma barreira, né, para você tentar blindar, né, no caso, o prefeito, né, a gestão das acusações, né, que estão aparecendo agora aí contra o presidente da Câmara. Eu acredito que é bastante inevitável. A gente não consegue, pelo menos não conseguimos visualizar aqui um cenário em que uma investigação desse porte é iniciada e, enfim, e começam a fazer as suas operações, apreensões e tudo mais para aprofundar, né, o caso, e você não ter uma reação de condenação, né, do caso, ou seja, de dizer que se coloca contra o suposto crime até o momento cometido, né? Assim, vamos esperar a investigação fechar de vez aí para ver o que acontece, mas enfim, politicamente é um desgaste sempre muito grande, né? Assim, e como já foi antecipado, a gente está em período eleitoral, apesar de não serem eleições municipais, né? Mas os prefeitos estão sempre ali compondo palanques, enfim, estão construindo e costurando as alianças, né? E participam desse processo tanto quanto, né? Então, um caso como esse, com certeza, rapidamente aí a movimentação política vai buscar blindar e isolar, né, o máximo possível as pessoas. Diante desse cenário, professor Vitor Baralita Machado, com o que se tem, né, de uma investigação que buscou aí, fez busca e apreensões na casa, na sede do Legislativo, também na casa e escritório desse comissionado que faz parte aí da confiança do presidente da Câmara, Zé Carlos. Toda a repercussão que acontece no Legislativo com o que a gente chama de oposição ao presidente da Câmara, não oposição ao governo, né? Porque quem está apresentando CPI faz parte do governo. Agora os dois, tanto Marcelo Silva quanto Nelson Osseri, a gente não pode colocá-los hoje como uma oposição a Dário Saad. Eles eram a Jonas Donizete. Para Dário Saad, não. Só fazem parte aí do governo. A gente vê essa movimentação acontecendo, mas não até agora um pedido que existe esse mecanismo para o afastamento do presidente. Eles estão esperando aí um afastamento voluntário, mas apresentaram uma CPI. E a CPI se estende muito. Isso é mais para fazer sangrar o presidente da Câmara?
Olha, eu acho que de um lado é para fazê-lo, é para aumentar com certeza o desgaste, né, do vereador, né, do Zé Carlos, mas também aquela coisa de você tentar preservar a instituição, né, preservar a Câmara, né. Então, por isso que até o momento o que você tem escutado, né, de declarações, né, dos demais vereadores é a expectativa de que o próprio Zé Carlos se afaste ou renuncie, enfim, né, que ele não esteja mais à frente ali né, da Câmara. Então, é isso no sentido da preservação da imagem da própria instituição, né. Claro, fazendo isso, você tem os desdobramentos políticos, né, sempre, né. Então, tudo junto, né? Assim, veja, você pode ter a acusação ela pode ser completamente verdadeira, né? O caso pode se comprovar sólido, né? E ainda assim isso tem uma utilização política, né? E a gente, de novo, estamos em período eleitoral e as pessoas estão ali tendo que lutar para manter uma imagem de seriedade, de honestidade, enfim. E até por isso que, né, partem para esses trabalhos. Agora, política é sempre disputa, né? Assim, o campo está ali sempre se movimentando, né? Então, sem acusações, mesmo quando verdadeiras, elas fazem parte do jogo, né? Fazem parte desse cenário. Então, enfim, o que a gente está vendo aí nos próximos dias, o que nós estamos vendo acontecer é essa movimentação, né? Em que você tenta preservar, né, a imagem da instituição, porque você precisa continuar trabalhando, né? A gestão continua tendo as suas responsabilidades cotidianas, né, que não podem ficar paralisadas por muito tempo, né, já se ficou aí parado né, nesses dias aí por conta dessa agitação, da surpresa aí da operação para algumas pessoas. Então você se movimenta, você, enfim, procura aumentar o constrangimento, procura forçar um pouco ali o discurso para provocar alguma reação, né, numa direção que, digamos, daquilo que seja o planejamento da estratégia de cada um. Professor Vitor Barreto Machado, professor de Ciências Sociais da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN. Ok, disponham. Tá aí o professor conversando com a gente, tentando entender um pouquinho do que pode acontecer nesse legislativo, né? Essas pressões, todas essas conversas acontecendo sobre a situação do presidente da Câmara. Zé Carlos tem essa investigação, dessa suspeita aí de pedidos de propina em contratos terceirizados e a possível divulgação desse áudio que o Ministério Público disse ter. Então é algo aí que a gente vai continuar acompanhando a situação do presidente e vamos ver como é que vai ser na própria segunda-feira. A pauta já está aí definida para a próxima sessão. Bom, estamos em contato nesse momento com o Marco Guarizo. Muito bom dia, Guarizo. Agora a gente fala do Executivo, né? A situação aí do Tribunal de Contas, outras situações, outras licitações aí complicadas na Prefeitura de Campinas, na área de educação. Muito bom dia. Exatamente, Flávio Paradella, bom dia para você, bom dia a todos. Depois de suspender os pregões que vão escolher responsáveis pela construção de creches em Campinas, agora o Tribunal de Contas do Estado interrompeu outras duas licitações que foram feitas pela FUMEC, a Fundação para a Educação Municipal e Comunitária de Campinas. Uma das licitações é para terceirizar a distribuição de merenda escolar, valor de R$ 76 milhões, com a previsão de contratar 800 funcionários para trabalhar em todas as unidades de ensino do município. Essa suspensão aconteceu depois de questionamentos de uma empresa e também do Sindicato das Empresas Fornecedoras de Alimentação Escolar e também de merenda escolar. Alguns dos problemas que foram apontados são a exigência de a empresa assumir os serviços em apenas 5 dias, controle de jornada eletrônica para escolas com mais de 10 funcionários, que é algo que não existe hoje na rede municipal, e o veto à subcontratação de serviços que exigem técnicos especializados. Já o edital para contratar uma empresa que vai reformar 78 quadras de escolas municipais com valor de mais de 20 foi suspenso após questionamento sobre a falta de detalhes do estado de conservação das quadras, exigência de experiência da contratada em determinado tipo de piso, além da ausência de especificação de normas técnicas e regras de confederações esportivas.
A Prefeitura tem 48 horas para responder a esses questionamentos. A Secretaria Municipal de Educação já foi notificada sobre a questão das quadras e está providenciando as respostas. Já sobre a merenda, ainda não foi notificado ou não havia sido até agora há pouco, né? A FUMEC passou a ser a responsável pelas licitações da Secretaria de Educação há cerca de 2 meses, mas os processos são questionados com alguma frequência pelas empresas participantes. Nessa semana, a Prefeitura teve outro prazo de 48 horas para responder questionamentos feitos nos editais de contratação de empresas que vão construir creches em vários bairros da cidade. Flávio. Ok, muito obrigado, Guarizo. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. A confiança do empresário industrial subiu em 26 dos 29 setores pesquisados pela Confederação Nacional da Indústria entre julho e agosto. A melhora decorre da recuperação da economia apresentada desde o primeiro semestre e das desonerações de itens que estavam pressionando os custos de produção, como energia e combustíveis. O indicador avançou em todas as regiões do país. O município do Rio de Janeiro utiliza o site prefeitura.rio a partir de hoje para levar informações aos cariocas até que o portal oficial esteja totalmente restabelecido. Os perfis em redes sociais continuam ativos. Nenhum deles foi afetado pelo ataque hacker. Os serviços estão voltando ao normal gradativamente. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática investiga o caso. A média de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil voltou a indicar tendência de estabilidade depois de 2 dias em queda. Em uma semana, foram 179 vítimas diárias da doença, o que representa desaceleração de 12% em relação a 14 dias atrás. O resultado sinaliza cenário estável pelos critérios do consórcio de veículos de imprensa, que produz o balanço com informações das secretarias estaduais de saúde. O coronavírus já matou mais de 682 mil brasileiros até o momento. E um grande incêndio florestal no leste da Espanha ganhou força apesar das fortes chuvas. O país registra quase 400 ocorrências do tipo em 2022. O problema é resultado das ondas de calor e dos longos períodos de seca. Mais de 263 mil hectares de terra já foram devastados. A área é mais que o triplo do total destruído em 2021.
A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,84% com 112.852 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,190. O euro vale R$ 5,223, ligeira elevação de 0,08%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito. E vamos novamente aqui a atualização dela, Thaís Azevedo. Situação de momento nas ruas e avenidas de Campinas, Thaís. Paradela, quem segue pela Avenida Moraes Salles, sentido Nova Campinas, encontra trânsito intenso a partir da Avenida Guarani até a Rua José Morano, por conta de obras que estão sendo realizadas ali naquele trecho. No sentido centro, tem lentidão do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Pela Avenida Princesa do Oeste, motorista perde tempo na chegada ao Viaduto Laurão. No sentido Vila Dutra, motorista encontra trânsito carregado também ali na chegada à Rua Joaquim de Paula Souza. A Avenida Norte e Sul tem alguns pontos de lentidão no sentido Taquaral, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, o motorista perde tempo também na chegada ao Viaduto Laurão. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. Com o seguro Mafre Vida, você tem desconto em farmácias e consultas por telemedicina. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. São 10h39, fica também aí a nossa prestação de serviço.
para um final de semana muito importante na área da saúde, não só em Campinas, né? É a campanha nacional de vacinação e tem o Dia D neste sábado em Campinas e várias cidades, Dia D contra pólio e outras doenças. Quem tem os detalhes aqui pra gente é o Guilherme Pierangeli. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. Aqui em Campinas serão 28 pontos de vacinação, sendo 19 centros de saúde e 9 postos volantes nesse dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinações. A vacina contra a polio é destinada a crianças de 1 a 4 anos, mesmo aquelas que já receberam as 3 primeiras doses. Já a multivacinação é destinada a crianças e adolescentes com até 15 anos que estejam com alguma dose de vacina faltando, e para isso, para receber essas doses tanto da polio quanto alguma que esteja faltando, é necessário ir até o ponto de vacinação levando um documento com foto, né, da criança ou adolescente e, se possível, a carteira de vacinação. Durante a semana também há vacinação nos centros de saúde aqui em Campinas, geralmente a partir das 8 da manhã até 30 minutos antes dos centros de saúde fecharem. Quem deseja tomar a vacina amanhã no dia D deve consultar os endereços, né, onde haverá a vacinação no site vacina.campinas.sp.gov.br. Na região também teremos esse dia D. Em Hortolândia, por exemplo, a vacinação acontece das 8 da manhã até as 4 da tarde nas unidades básicas de saúde do Amanda 1, Amanda 2, Campos Verdes, Dom Bruno Gamberini, Novo Ângulo, Parque do Horto e Rosolém. Também é possível tomar a vacina contra a gripe e contra a Covid ao longo do dia D em Hortolândia. Em Sumaré, todas as unidades de saúde vão estar abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. Em Paulinha também todas as unidades básicas de saúde abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Em Valinhos estarão abertas as unidades básicas de saúde Paraíso, Vila Itália e Vila Santana das 8 da manhã até as 5 da tarde. E também vai ter um mutirão por lá de vacinação contra a Covid, gripe e meningite C no prédio da Vigilância Epidemiológica. Em Jaguariúna, o atendimento vai ser das 8 da manhã até as 4 da tarde nas salas de vacinação de 4 UBSs, 12 de setembro, Florianópolis, Cruzeiro do Sul e Fontanella. As demais cidades, a pessoa interessada deve entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou então verificar no site da Prefeitura da cidade. Lembrando que a campanha nacional de vacinação contra a polio e multivacinações vai até o dia 9 de setembro. Paradela. Ok, muito obrigado, Guilherme, trazendo essa informação importante. E aqui em Campinas, essa campanha de vacinação, o Dia D, ganha um importante aliado, tá? A Secretaria de Saúde começa neste sábado, informação que foi divulgada agora há pouco, a vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. Essa é uma expectativa dos pais há tanto tempo, né? Muita gente querendo vacinar os filhos de 3 a 4 anos, com a liberação que já foi feita há um bom tempinho, né, da Coronavac para essa faixa etária. Então isso vai começar neste sábado em Campinas. O início, como eu disse, será durante o dia D da campanha contra a polio e a multivacinação, que vai aí das 8 às 5 da tarde, como disse o Guilherme, em 19 centros de saúde e 9 postos volantes. As vacinas contra a Covid, para esse público de 3 e 4 anos, as vacinas estarão disponíveis exclusivamente nos centros de saúde e essa lista vai estar no site da CBN Campinas, o portal cbncampinas.com.br. A vacinação, como diz aqui a Prefeitura, só será possível porque o Estado envia nesta sexta uma grade de Coronavac destinada ao público de 3 e 4 anos, Coronavac que é o único imunizante autorizado para a faixa etária. Na próxima semana, a vacina aí vai estar disponível nos 66 centros de saúde. Só o Boa Esperança que não faz a vacinação. Lembrando que a vacina contra a Covid pode ser aplicada no mesmo dia que os demais imunizantes. Então tá aí esse anúncio feito pela Secretaria de Saúde aqui de Campinas, o começo da vacinação de crianças de 3 a 4 anos neste sábado contra a Covid-19 durante o dia D e também ao longo da semana que vem, aí aberto aos 66 centros de saúde com a Coronavac para esse público faixa etária, então sendo aí agora imunizada em Campinas.
Ainda falando sobre saúde, a participação mais uma vez aqui do Enzo Uriani, falando da varíola dos macacos, né? Uma correção no número de Campinas. Campinas que tem 37 casos, ainda é muito grande, está na liderança e por muito distante das outras cidades aqui na nossa região, Enzo. Exatamente, Paradela. Apesar da Secretaria de Saúde de Campinas ter confirmado que a cidade tem 38 casos de varíola dos macacos, o Estado corrigiu essa informação. É porque um dos pacientes mora, na verdade, em Valinhos. Então, a cidade vizinha tem 2 confirmações e Campinas 37. A Prefeitura de Valinhos informou que o caso, que havia sido divulgado na segunda-feira, é de um morador atendido no Hospital de Clínicas da Unicamp no dia 8 de agosto. Ele teve febre, dores de cabeça, fraqueza, dor e lesões pelo corpo, mas está em boas condições clínicas. O principal sintoma da monkeypox é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus, além de caroço no pescoço e virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. Pessoas infectadas devem permanecer isoladas até que as chamadas casquinhas das lesões caiam, o que demora cerca de 21 dias. Os contatos próximos devem monitorar o aparecimento de sintomas e evitar o contato físico com outras pessoas. Cuidadores e familiares não devem tocar em lesões e ter cuidado ao manipular roupas, lençóis e toalhas que foram usadas pelas pessoas infectadas. Em Campinas, o atendimento para os pacientes com suspeita da doença está disponível nos centros de saúde, pronto-socorros, pronto atendimento e no Centro de Referência de Campinas, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Enzo Uriani, 10h46. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas. Dez e 51, voltamos com o CBN Campinas. Agora informações do setor policial. Celina Silveira que tem detalhes pra gente aqui. Muito bom dia, Celina. O que aconteceu? Bom dia, Paradela, e bom dia aos ouvintes. Paradela, a Polícia Militar recuperou dinheiro, joias e objetos que foram roubados da casa de uma idosa no Parque da Hípica ontem. Foi localizado mais de $10 mil em notas, algo em torno de R$54 mil na cotação atual. O crime, como eu disse, aconteceu na manhã desta quinta-feira. A idosa, de 75 anos, e a empregada dela foram surpreendidas por um casal que estavam armados com uma faca e um revólver. Eles ameaçaram as vítimas e fugiram levando o dinheiro e os objetos. Um dos objetos que esse casal roubou foi o celular da vítima. E foi assim que a Polícia Militar conseguiu recuperar o dinheiro e todos os outros bens. Os policiaram o celular da vítima e encontraram os suspeitos em um veículo parado no Jardim Itaiú, em Campinas. O condutor, que era motorista de transporte por aplicativo, e 4 suspeitos de envolvimento no roubo foram levados para a delegacia Paradela. Ok, muito obrigado pela informação. Tá aí a Celina Silveira no CBN Campinas. Placar CBN. Vamos então, Carlos Cabela, essa prévia do CBN Esportes Campinas. Primeira edição, quase tudo, né? Quase tudo pronto para o Derby 204. Exatamente, Paradela, mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham aqui no CBN Campinas. Hoje, inclusive, tem o jogo, o treino aberto para o torcedor do Guarani. O Guarani vai fazer todo um treinamento até às 11 horas da manhã, já é o último treinamento antes do derby. E após esse treinamento, os portões serão abertos, os jogadores vão lá bater bola, vão fazer um trabalho dentro do gramado, com o torcedor presente dentro do Brinco de Ouro da Princesa. E nós estaremos ao vivo, às 11h30 da manhã, com o Rafael Pio, dentro do Brinco de Ouro, trazendo detalhes, informações ao vivo de lá. Do lado Ponte Pretana, a Ponte Preta também trabalha agora pela manhã, lá no CT da Ponte Preta, se preparando para o derby de amanhã às 11 horas da manhã. Também a expectativa da entrevista coletiva do Hélio dos Anjos no período da tarde, como também do Mozart Santos. Do lado Ponte Pretano, a venda de ingressos que começou às 9 horas da manhã e tinha aí pouco menos de 2 mil ingressos à disposição do torcedor. Seria a última carga, né, a derradeira, para chegar na carga de 16 mil ingressos vendidos para o derby de amanhã. E no Moisés Lucarelli, o Júlio Nascimento também estará ao vivo, lá na frente do Moisés Lucarelli, também falando ao vivo dentro do CBN Esportes, primeira edição. Tudo isso a partir das 11h30 da manhã. E amanhã, o derby aqui na CBN Campinas, né? Toda a cobertura a partir das 10 horas da manhã, uma total cobertura com toda a equipe presente. Eu narro, o Carlão de Freitas e o Gabi Castro comentam, os dois estarão no Moisés Lucarelli. Adriano Almeida vai fazer a cobertura Ponte Pretana, o Rafael Pio, o lado do Guarani, o Júlio Nascimento estará junto com o torcedor. Aqui no estúdio, Marco Guarizo e o Fábio Scheibe, toda a equipe trabalhando. Só o Roger que vai estar de boa amanhã. Roger vai estar de boa, porque, lógico, narração amanhã é minha e ele vai estar acompanhando também a CBN Campinas. Seu palpite para o derby 204? Vai ser um bom jogo. E o seu palpite para o derby 204? Vitória da Ponte Preta.
Aí ele fala que não é corneta depois, né? Quanto? Vai depender do jogo. Você toma 1x0, 2, você já segura tudo, né? Vai querer partir pra cima. Fecha a casinha, assim, no dia que o negócio tá feio. São poucas as vezes que o time que está em melhor momento consegue uma vitória tranquila. Poucos derbys aconteceram isso. Tá bom. Vamos ver. Vamos acompanhar esse derby 204. Amanhã casa cheia. Você não quer ir lá comentar com a gente amanhã na cabine? Não, tá muito frio. 10h55 até amanhã, viu, Carlos Cabelo? Eu volto às 11h30. Você volta. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Tempo e temperatura. Aqui. Agora. Não, isso já foi faz tempo. Ah, tá. Era de outra. Calma. Muita calma nessa hora. O Felipe Pereira. Essa semana foi aquela pra dar nó na cabeça de quem faz a previsão do tempo. Veio chuva antes da hora. Aí, vai virar o tempo. Mas a frente fria chegou de qualquer maneira e falou: não. Campinas e região, vocês já tiveram tanta tempestade, tantas tormentas no sentido figurado, que acho que é melhor deixar quietinho. E a gente já aconteceu tantos problemas, em outras regiões. Vamos chegar só com o frio. Porque o frio já chegou, já se instalou por aqui, né? Sim, nesse momento 13 graus aqui em Campinas. Tá bem frio lá fora. Pra quem tava brincando com 30 graus até ontem, praticamente. Pois é. 13? Pois é. E com vento. Com jogar mais lá pra baixo, né? É aquela história, né? Tinha a previsão de chuva. Você não tá com cara de que veio preparado, não. Não, o meu casaco tá lá na redação. Ah, então tá bom. É, só pra... Que homem. Valmir Bortoleto de camisa de manga comprida. Isso é uma Não, realidade. isso é, cara. Isso é uma realidade. Isso é. Se ele colocar então meia de lã, Então, meu Deus do céu. Ceroulas. Ceroulas? Segunda vez que eu cito ceroulas aqui. Ceroulas. Então, de fato, era pra ter vindo a chuva ontem, nessa madrugada, não é? Que ia, de fato, vir com o tempo frio, mas aí o frio veio sozinho. Existe a previsão de chuva ainda, tá? Sim, claro. A previsão de chuva existe, só que assim... Já não tem mais aquela coisa assim de vai chover 16 milímetros como era previsto. Já reduziu bem. Nossa. Reduziu bem. Atenção, em pontos da região pode nem chover. Já tava com uma cara de ser isolado mesmo. Isso. Isolar a chuva agora. Isolar a chuva. Então a tendência é que nem isso aconteça. Assim... Os termômetros continuam extremamente baixos hoje. 13 graus é a máxima aqui em Campinas, então nós já estamos, inclusive, na temperatura máxima de hoje. Pode até aparecer um solzinho, em alguns pontos até tem um solzinho ali que dá uma fakeada na história, pra fingir que tá esquentando e tal. Só que o vento, gente, tá a 26 km por hora. Não é ainda os 60 km por hora que a Defesa Civil do Estado espera. Tomara que não chegue também, para não ter nenhum tipo de problema, mas fiquem atentos porque o vento vai continuar forte durante todo o dia. É esse vento forte que acabou espantando a chuva, numa teoria mais plausível, foi isso que acabou acontecendo. Pro fim de semana, gente, o sol volta a aparecer, mas as temperaturas não sobem muito, tá? Amanhã, máxima de 18 aqui na cidade, com o sol já mais presente do que hoje, mas ainda assim com possibilidade de nublado ou não.
Domingo, máxima de 22. Domingo o sol realmente reaparece, né? Aí Esse é já gravado, reaparece mais. E dá uma subidinha na temperatura e ela vai gradativamente voltando àquela carinha que tava. Na segunda-feira, no domingo ainda pode ter algumas nuvens, mas não vai ser situação de nublado como tá hoje, não vai ser sol entre nuvens, aí vai ser mais esparçado. E na segunda-feira, aí sim, solão o dia inteiro. Aquele céu azul. Céu azul. Com friozinho. Mas com frio. Tá. Temperaturas chegando ali na casa dos 23 graus. Na terça-feira, as nuvens voltam, mas o frio já vai embora. Aí temperaturas na casa dos 26. Que aí já tá... É o inverno já se despedindo. Tá. É exatamente o inverno já se despedindo. Vaza daqui. Isso. E a gente já começa... Bom, o inverno já se despediu desde o começo, né? Porque o inverno mais atípico... Eu só dei uma dos brincadinha últimos... de vez em quando. O inverno mais atípico dos últimos anos. Então... A partir da semana que vem, da terça que vem, as temperaturas já voltam a subir de novo. Então tá bom. Tá aí o Felipe Pereira trazendo essa previsão. Hoje é dia de casaco, amanhã é dia de casaco também. Domingo, pra quem... Mas já tem um solzinho aparecendo pra dar uma enganadinha aí, já dá uma esquentadinha quando você fica nele, né? Então tá bom. Então aproveite seu final de semana. Obrigado. Tá, Felipe Pereira? Você também, tá? 11 horas, 1 minuto. A sua empresa sofre ou já sofreu prejuízos financeiros com cyberataques? A UPX possui soluções focadas em identificar, tratar, prevenir incidentes e proteger a sua rede. Conte com quem atua com pioneirismo e inovação há mais de 2 décadas para tornar a internet um ambiente mais seguro. Acesse upx.com e fale com um especialista. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O coração de Dom Pedro I sairá de Portugal na noite de domingo e vai chegar ao Brasil no dia seguinte. O governo federal fez o pedido de empréstimo para celebrar os 200 anos da independência. A viagem será conduzida pela Força Aérea Brasileira. O parecer positivo foi dado após uma equipe de peritos avaliar as condições do órgão e garantir que não haveria riscos. Intelectuais dos 2 países criticam a iniciativa. Eles dizem que a viagem é um desrespeito à memória de Dom Pedro I e pode ser instrumentalizada como propaganda política. O número de candidatos que se apresentam com identidade religiosa é o mais alto já registrado numa eleição brasileira. Foram identificados 902 concorrentes ao Legislativo e ao Executivo. O balanço foi feito pelo jornal O Globo, com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral até o começo da semana. A Apple alertou para uma falha que permite que hackers possam tomar o controle de iPhones, iPads e computadores Mac. A empresa de tecnologia pediu aos usuários dos produtos da marca que atualizem o sistema para barrar a vulnerabilidade. E a Ucrânia informou que a Rússia planeja desligar os blocos de energia em funcionamento na usina nuclear de Zaporizhia. De acordo com o comunicado, a iniciativa vai afetar a rede elétrica ucraniana. A central responde por 20% do abastecimento de energia do país. Moscou e Kiev trocam acusações sobre a autoria de ataques contra o local. Segundo a ONU, os bombardeios podem causar um desastre nuclear sem precedentes. O conflito completou hoje 177 dias. No horário de Brasília, 11 horas e 4 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos então com uma nova participação da Thaís Azevedo. Um momento já melhor nas rodovias aqui por Campinas. Thaís. Olha, Paradela, quem segue pelo anel viário Magalhães Teixeira, sentido Miguel Melhado, ainda encontra lentidão ali na altura do Jardim Tamoio, por conta de obras que estão sendo realizadas naquele local. No restante da rodovia, o trânsito está fluindo bem. No sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. Pela rodovia Dom Pedro, o motorista segue sem dificuldades, sentido rodovia Anhanguera e sentido Jacareí. A rodovia Professor Zeferino Vaz tem pistas livres, sentido Campinas e sentido Paulínia. A mesma coisa pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem boa movimentação, sentido Mojimirim e sentido Campinas. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Painel do Emprego. E vamos lá, Marco Arizo, nova participação, agora trazendo essas informações importantíssimas, faça chuva, faça sol, faça um frio que está fazendo. São as oportunidades que estão surgindo, né, para o emprego aqui na nossa região, e você tem esses detalhes, né, Guarizo? Exatamente. Sexta-feira também é dia de procurar emprego, né? Ainda mais hoje que o CEPAT oferece 289 vagas aqui na região, salários que podem chegar até R$ 3.800 e tem empresas contratando bastantes pessoas de uma vez. Por exemplo, 30 vagas para atendente de loja em Campinas, também tem 50 vagas para operador de telemarketing em Campinas e Hortolândia. Nessas 80 vagas, o salário pode chegar até R$ 1.500. Aqui em Campinas, seguem disponíveis 15 vagas para orientador de estacionamento e supermercado, salário R$ 1.200. 15 vagas para vendedor em toda a região por R$ 1.300. 29 vagas para motoristas de caminhão, salário de até R$ 2.500. Em Valinhos, aqui pelo CEPAT de Campinas, para metalúrgicos, salário de R$ 2.100. Currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br, mas Valinhos também tem as vagas exclusivas lá no posto de atendimento ao trabalhador. São quase 100 hoje, sendo 11 para técnicos de enfermagem, com atendimento nas casas, né, e 9 para enfermeiros. 6 vagas também para operador de caixa. As informações pelo telefone 19-3849-7187. Esse número também é o WhatsApp.
Em Nova Odessa, o posto local do trabalho oferece 39 vagas na iniciativa privada. O currículo deve ser enviado para ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br. Para dela. Ok, muito obrigado, Marco Guarizo. Lembrando, Guarizo volta 14h com o Estúdio CBN. Aqui ao meu lado, para você que está acompanhando no YouTube e Facebook, já viu, Guilherme Pierangi para trazer detalhes do edital, né? Edital do transporte público em Campinas, consulta pública disponível. Isso foi a Secretaria de Transportes aqui em DEC divulgando nesta manhã, né? Isso, e tem algumas linhas que existem atualmente foram mantidas e outras, há a intenção de criar algumas outras linhas. Bom, o edital vai ficar, a partir de hoje, né, em consulta pública pelos próximos 90 dias para receber sugestões dos moradores. A CBN Campinas consultou alguns detalhes do documento, chamou a atenção justamente que algumas linhas e itinerários propostos são praticamente iguais aos de hoje. Alguns deles sofrem vários problemas, como intervalos longos e atrasos, caso da ligação do Jardim Carlos Lourenço com a Estação Cidade Judiciária, a linha 345, que praticamente corta a cidade, deve ser mantida no novo processo. A linha opera com atrasos constantes todos os dias e tempos de espera que passam de 30 minutos até mesmo nos horários de pico. Em Barão Geraldo, linhas alimentadoras que andam vazias, fazendo o mesmo trajeto, também devem ser mantidas no novo sistema, porém há espaço para a criação de novas linhas, como uma que sai lá do Jardim São Domingos e vai até o terminal Barão Geraldo, São Domingos, ali perto de Viracopos, né? Até Barão Geraldo, então atravessando a cidade, passando ali pela Santos Dumont, pelo centro, Avenida Brasil, Tapetão. Também uma outra linha sairia do Jardim Fernanda, também naquela região ali, né? Até o Shopping Dom Pedro, também cruzaria a cidade. Há ainda também uma outra linha que seria bem longa, lá de Joaquim Egídio até o Parque São Jorge, que fica na região do Padre Anchieta, né? O Parque São Jorge. A nova consulta pública segue então por esses 90 dias. No site da INDEC é possível preencher um formulário ali com sugestões. O edital finalizado deve estar disponível no mês de outubro, quando deve acontecer a licitação, ao menos é a previsão atual, né? Exatamente, ao menos a previsão atual, a previsão que vai mudando a cada nova previsão. Alguns anos já, né? Tá atrasando mais do que os ônibus aí que você citou e algumas linhas, realmente, algumas coisas mirabolantes. São Domingos até Barão Geraldo, imagina. São Domingos. Umas 2 horas no Você mínimo, falou assim, paradas, São Domingos, né? Ali perto de Viracopos, mas tá pro lado de Vinhedo, né? Tá mais pro lado de Vinhedo. Você vai cortar, anda um pouquinho até chegar em Viracopos, pega tudo e vai. E aí ia cortar bastante. Pega, né? Santos Dumont. Por exemplo, Joaquim Egídio até Parque São Jorge, você saiu de Souza, pega Dom Pedro, vai uma reta só. Agora a outra é cortar realmente Campinas. Com várias paradas, umas 2 horas no mínimo, né? Enfim. Uma viagem mesmo. Realmente. Bom, tá aí o Guilherme Pierangi, como disse, consulta pública que fica aí por 90 dias, expectativa de finalmente estar disponibilizado. Vamos ver, né? Quando essa licitação vai ocorrer, se ainda ocorre esse ano. 11h13. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Regional. É, a Conexão Regional aqui no CBN Campinas, tendo a participação do pessoal aqui pelas cidades importantíssimas, Americana, Limeira, Piracicaba. Vamos começar por Limeira. Carlos Gomide, que traz detalhes dessa passarela que é polêmica. Explica pra gente aí, Gomide. O cara é espetacular, viu? O cara tá enfrentando o frio de Limeira, deve estar batendo um vento por aí, e ele vai fazer essa passagem aqui pro YouTube e Facebook, trazendo essas informações, enfrentando um frio do quê? Acho que uns 12 graus por aí, né, Gomide? Muito bom dia, e que você tenha um dia bem aquecido no seu coração, porque na pele deve estar frio. Tudo bem, Paradela? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanha a programação da CBN Campinas, no CBN Campinas, Conexão Regional no ar. Rapaz, você sabe que é só o vento, viu? Porque a temperatura ela tá mais agradável. Estou vendo aqui, temperatura na casa dos 16 graus aqui em Limeira, na manhã desta sexta-feira, mas o vento tá bastante gelado, mas eu tenho, como diz o povo aqui, onde eu trabalho aqui, eu tenho pele de jacaré, eu não sinto frio, e não sinto mesmo. Para quem morou em Porto Alegre, esse clima aqui é uma delícia. O Paradela, a gente tá acompanhando aqui na CBN Campinas já faz algum tempo a questão da passarela do bairro dos Lopes. Em 30 anos já morreram 13 pessoas aqui no local, desde 1998, quando a Autoban assumiu a responsabilidade sobre a rodovia Anhanguera. A população do bairro dos Lopes tem pedido uma passarela porque a escola de um lado, o posto de saúde do outro da rodovia, tem gente que mora de um lado da rodovia e trabalha do outro lado, enfim, a rodovia é muito atravessada. Ali, na verdade, tem uma faixa iluminada de pedestre, uma passagem em nível com iluminação, sinalização, mas a população acha que é pouco e isso foi instalado há muito pouco tempo atrás. E a concessionária já deixou claro de que isso não está no contrato e que não vai ser feito, embora já tenha até apresentado um projeto em 2018 da ARTESP para a construção de uma passarela. Só que acontece o seguinte, para a concessionária, a construção da passarela não é só a passarela, a estrutura em si. Há toda uma geografia que tem que ser mexida ali naquela região, acesso, ponto de ônibus, faixa de redução, coisa técnica. Que a gente vê muito em Campinas isso, em todas as entradas aqui da rodovia Anhanguera e da Bandeirantes aqui da região, tem ICB. E não simplesmente só a travessia de pedestre. Isso custaria aí algo em torno de 8 milhões de reais, mas a concessionária está falando que não vai fazer, porque isso vai causar um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. Acontece que a Prefeitura Municipal até se propôs a fazer, mas só a passarela.
Não, a gente pega um projeto lá da Autoban, pega o projeto, vê o que precisa fazer, a gente faz só a passarela, pronto e acabou. E a Autoban está falando, assim não vai fazer, porque a gente que é responsável e dessa forma não vai fazer. Se quiser fazer o projeto, tudo bem, pode fazer, mas tem que seguir o projeto à risca, e a Prefeitura Municipal quer fazer um negócio mais simplesinho, sabe como é que é o negócio? Mais assim, mais modesto, mas a Autoban já não quer deixar. Para tentar intermediar esse impasse, a Câmara dos Vereadores de Limeira e a Artesp estão tentando conversar com as duas partes, mas está difícil. E ontem veio a notícia de que a revisão do contrato da Autoban para a administração desse trecho da rodovia já foi feito e a passarela não foi contemplada. Ou seja, automaticamente não vai fazer a passarela. Pessoas estão morrendo, pessoas estão protestando nesse local, mas infelizmente esse passe eu acho que está muito longe do fim, porque a Prefeitura não quer gastar, a Autoban não quer abrir mão da geometria ali, dos periféricos da passarela, enfim, esse passe continua e a gente continua acompanhando. Enquanto isso, o pessoal lá vai correndo risco, a gente só espera que mais ninguém morra atropelado naquele local, Paradela. Exatamente, a gente espera que ninguém mais aconteça, porque o pessoal tem que enfrentar uma situação como é uma Anhanguera. Não é uma rodoviazinha pequenininha, não é uma estradinha vicinal, não. Tá falando de uma Anhanguera num contrato de milhões há muito tempo e falta o quê? Não falta dinheiro, falta vontade política. Quem tá falando de prefeitura, falando de Autoban, mas tem uma entidade maior que poderia resolver isso, intermediar e já colocar esses panos resolvidos, que é o governo do estado. Se o governo do estado quiser fazer, autorizar que faça um termo aditivo, alguma coisa, mas pelo menos resolve esta situação e termina, né? A gente espera que termine, porque tanto que a gente já citou também aqui no CBN Campinas de atropelamentos perto de passarelas aqui em Campinas é uma grandeza, mas tendo o dispositivo é para que isso não aconteça e essa situação tem que ser resolvida. Obrigado, viu, Carlos Gomide? Sai desse frio, apesar da sua pele de jacaré, vai se abrigar um pouquinho. Valeu, Carlos Gomide, um ótimo final de semana para você. Abraço, Paradela, até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu. E agora vamos para a Americana, para o cara que já tá abrigado. Esse não quis saber de enfrentar frio coisa nenhuma. Tá dentro de casa, bem no quentinho, deve estar lá. Não tá todo... Tá com uma camisetinha aí. Ó, manga curta. Um absurdo, Vladimir Catarino. Muito bom dia. Deve ter um aquecedor. E aí quer mostrar um muque. Tá bom pra você. Ô, Marombeiro, vamos lá. Traz informação aí da cidade americana com essa queda... Aqui a gente fala, nossa, R$82 a menos, mas também tava custando quase 500. É absurdo, né? Bom dia, Paradela. Bom dia a todo mundo que está ligado conosco aqui no CBN Campinas, na Conexão Regional. Dentro de casa está uma temperatura bem agradável. Lá fora, há pouco eu saí também, estava um pouquinho, o vento um pouco mais gelado, mas aqui dentro está uma temperatura bem bacana. E como você disse, né, abastecer, encher o tanque, um tanque médio aqui na cidade de Americana está mais barato em R$82 em comparação com 2 meses atrás. Essa é a comparação que é feita. O Procon de Americana, juntamente com um jornal aqui da cidade, realiza uma pesquisa quinzenal em 57 postos da cidade, Paradela, pesquisando exatamente o preço da gasolina e do etanol, até para o consumidor ter uma base, né, ter uma noção do preço que está pagando no combustível e de que forma ele pode economizar. Em 23 de junho, ou seja, 2 meses, o valor cobrado pela gasolina era em média de R$ 6,88 na cidade. A última pesquisa feita, o valor em média praticado era de R$ 5,06, portanto, uma boa redução. Levando em conta um veículo com um tanque de 45 litros, lá em 23 de junho, ficava R$ 309,60 para encher esse tanque. Hoje, após essas quedas que foram aí apresentadas, fica R$ 227,70 em média para encher o mesmo tanque de 45 litros. Portanto, em 2 meses, o preço médio da gasolina caiu 26,5%, o preço do litro da gasolina, nessa redução de quase R$ 82,00, R$ 81,90. Em 50 dos 57 postos pesquisados, o valor da gasolina diminuiu cerca de 6% ou 33 centavos em relação ao último levantamento, esse feito no dia 4 de agosto. Mas fica sempre a dica, sempre a orientação. Lógico que se você motorista, for pesquisar de posto em posto, você vai gastar gasolina também. Mas ainda há algumas diferenças que devem ser levadas. É bom para o motorista, se puder, dar sempre uma pesquisada para ver o menor preço. Não somente isso, tem que ver a qualidade também do combustível que é vendido.
mas não deixa de ser uma boa notícia essa redução aí para encher o tanque. Nós da CBN que costumamos encher o tanque no fim de semana e descer para o litoral, está um pouco mais barato agora, pelo menos aqui em Americana, R$ 82 mais barato. Fui bem nessa ou não, Paradela? Foi muito bem, pro litoral, né? Deve estar um frio agora, hoje você não vai encher o tanque, não. Agora você vai esperar deixar pra semana que vem. Até encher o tanque, mas não ir pro litoral, né? Vladimir, valeu, viu? Um ótimo final de semana pra você. Para todos nós, até segunda. E agora informação lá de Piracicaba, o Rafael Fioravante, que tem detalhes dessa apreensão, né, de cerveja falsificada por lá também. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes daqui da CBN. 7 homens foram presos e uma carga de cerveja falsificada foi apreendida aqui em Piracicaba por policiais civis na tarde de ontem. A ocorrência começou depois que policiais do 4º e 5º Distrito Policial daqui de Piracicaba receberam informação de que um galpão no bairro Santa Rosa, na zona norte daqui da cidade, estaria sendo utilizado para falsificação de bebidas. Para averiguar a denúncia, os policiais foram até o local e perceberam, após campana, uma movimentação estranha de pessoas pelo local. No galpão, os 7 indivíduos foram localizados em posse de uma grande quantidade de cerveja. As cervejas eram de uma marca, porém estavam sendo trocadas por rótulos de outra marca. Os homens não resistiram à abordagem. Eles foram presos e conduzidos até a delegacia, onde foram autuados em flagrante. De acordo com o delegado Fábio Rizzo de Toledo, as investigações agora vão no sentido de tentar entender para onde essas cervejas falsificadas iam. Algumas informações dão conta de que parte da carga falsificada seria encaminhada até para fora do estado de São Paulo. Os envolvidos serão autuados por 3 crimes: falsificação de produtos alimentícios, crime contra o consumidor e crime contra a ordem tributária. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado. Tá aí o Rafael Fioravante. Tem um ótimo final de semana para você também. Aí, o Conexão Regional. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Saúde. Nesta semana, o tema do CBN Saúde é a obesidade mórbida em crianças, os tratamentos e como evitar a doença, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. E a atividade física deve ser estimulada a partir de que idade na criança? A atividade física deve ser estimulada já nos primeiros meses de vida. O sedentarismo só atrapalha todo mundo desde a infância. Então, que seja uma hidroginástica, que seja uma natação do bebê, aqueles bebês que já aprendem a nadar quando saindo da barriga da mãe. Brincadeira de rua, soltar pipa, pega-pega, esconde-esconde. Nadar em casa, brincar, correr, sempre com supervisão de um adulto, obviamente, vão diminuir a taxa de obesidade infantil. Uma boa qualidade de sono também é importante e, gente, não se pode esquecer, as horas de tela devem ser totalmente evitadas antes dos 2 anos de idade e devem ser limitadas a 2 horas por dia na infância e na adolescência. 2 horas por dia inclui celular, tablet, computador, televisão, tudo.
E isso previne, protege a criança não só de muita porcaria que vê na internet, mas também da obesidade infantil. Depois de instalada a doença, qual o tratamento? Como o maior causador da obesidade infantil é por erro na dieta, erro alimentar, o principal tratamento, obviamente, é iniciar uma educação alimentar. Do ponto de vista didático, a conduta nutricional pode ser dividida em 5 etapas. A etapa 1, a gente deve esclarecer e orientar a criança e os pais sobre os benefícios do tratamento e os riscos da obesidade. Na etapa 2, avaliar o comportamento como o hábito de assistir TV durante as refeições, mastigar pouca comida. A etapa 3 é avaliar a quantidade de comida, reduzir aos poucos os alimentos muito calóricos e pouco nutritivos. A etapa 4 é avaliar a qualidade da comida, variar e aumentar alimentos com grande valor nutricional, como frutas, verduras e legumes. E a etapa 5 é a manutenção, quando o paciente e a família se adequam a todo o processo de educação alimentar e já conseguem manter isso para a vida. A gente não pode esquecer de jeito nenhum da atividade física, visando o emagrecimento, a boa qualidade de sono e a redução de horas de tela. Que outros riscos a obesidade mórbida causa às crianças? Além do diagnóstico da obesidade, é importante diagnosticar e tratar as principais comorbidades, como hipertensão arterial, resistência insulínica e diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides alto, a doença gordurosa não alcoólica do fígado, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que já pode acontecer nas crianças, síndrome metabólica, síndrome do ovário policístico nas meninas, na adolescência, acne, enxaqueca, alterações ortopédicas, como dores nas articulações, que vão estar sofrendo mais por carregar um excesso de peso, e alterações dermatológicas, como assaduras, dermatites e até micoses. Não podemos esquecer que, além da saúde física, a obesidade também pode ter efeitos psíquicos nessa fase da vida, como a depressão, isolamento social, solidão, bullying, disfunções alimentares como a bulimia, a anorexia e a baixa autoestima. Tudo deve ser protegido e abrangido. O tema desta semana é a obesidade infantil, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Valéria Raim para o CBN Saúde. Trânsito. A participação dela, Thaís Azevedo. Olha, para dela, quem acessa Campinas pela Avenida Lix da Cunha encontra trânsito fluindo bem, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Quem segue ali pela Avenida Marechal Rondon encontra excesso de veículos e lentidão na chegada ao Balão do Tavares. Já no sentido Chapadão, são boas as condições. A Rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada à Avenida Lix da Cunha, sentido Castelo. No sentido Vila Dutra, trânsito fluindo bem. A Avenida Doutor Alberto Sarmento tem uma lentidão sentido Castelo, mas nada que prejudique o trânsito. Para dela. Ok, muito obrigado, Thaís. Um ótimo final de semana para você. Vai se cobrir, mulher. Ótimo final de semana para você também, para dela. Até segunda-feira. Até segunda. Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Com você, sempre. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. E assim a gente finaliza o CBN Campinas desta sexta-feira. Um ótimo final de semana a todos. Juízo. Repórter CBN. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, e um vereador da cidade de Búzios foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Os dois são acusados de lavagem de dinheiro. O parlamentar Lohan Gomes da Silveira foi alvo de uma operação do GAECO hoje. Os promotores encontraram quase R$50 mil em dinheiro vivo na casa do vereador. De acordo com a investigação, Lohan ocultou a origem ilegal de valores cobrados pela venda de alvarás em Búzios com investimentos em criptoativos. O faraó dos bitcoins seria um dos intermediários do esquema.
Uma organização criminosa acusada de tráfico de drogas e tortura é alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. O grupo atuava na região metropolitana do Recife. Os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão e tentam prender 18 suspeitos. A ação é realizada em cidades como Camaragibe e Abreu e Lima. A média móvel diária de casos de Covid-19 no Brasil completou 4 semanas em queda. O indicador ficou em 17.700 diagnósticos em 7 dias, o que representa recuo de 34% na comparação com 2 semanas atrás. O total de infectados chega a 32.242.000 desde o início da pandemia no país em fevereiro de 2020. Os dados estão no levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa. O boletim é feito com informações das secretarias estaduais de saúde. E a onda de calor extremo ameaça a produção de energia nuclear na França. Metade dos reatores do país está fora de uso para manutenção e as autoridades procuram meios para manter a outra parte em funcionamento. A água utilizada para esfriar os dispositivos tem sido descarregada nos rios. A iniciativa desperta críticas de ativistas. Os ambientalistas dizem que a medida eleva os riscos para os ecossistemas fluviais já expostos a altas temperaturas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas, 11h36. Estamos chegando, é o CBN Esportes, primeira edição, aqui na CBN Campinas em 99,1, no aplicativo, no portal, no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas digitais você tem o somzão da CBN Campinas, sem perder tempo em véspera de derby. Vamos começar falando de Copa do Brasil. O tricolor do Morumbi está classificado à semifinal da Copa do Brasil. Vinícius Moura. O São Paulo abriu 2-0 contra o América no Independência e parecia ter uma noite tranquila em Belo Horizonte pelas quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor já havia vencido o duelo da ida por 1-0 no Morumbi e Luciano tratou de deixar o time de Rogério Ceni mais perto da semifinal. Aos 22 do primeiro tempo, o atacante chutou na meia-lua após assistência de Rodrigo Nestor e a bola terminou no canto do goleiro Matheus Cavicchioli. O São Paulo ampliou em passe de Caleri de costas para o gol. Na área, Luciano cortou para a perna direita para marcar o segundo. No fim do primeiro tempo, o cenário começou a mudar. Reinaldo cometeu um pênalti ao tocar com o braço na bola. Wellington Paulista converteu para o América. Aos 11 do segundo tempo, o jogo desandou para o tricolor. O zagueiro Miranda foi expulso ao chutar o atacante Everaldo na tentativa de afastar uma bola na entrada da área. Com 1 a mais, o Coelho empatou com o Everaldo após passe de Pedrinho. O América se mandou para frente nos últimos 30 minutos da partida e o São Paulo rebateu bolas na área até o fim do jogo para se classificar com um empate por 2-2. O técnico tricolor Rogério Ceni chamou atenção para o comportamento de seu time após o segundo gol marcado por Luciano. Acho que os 15 minutos finais do primeiro tempo nós deixamos de jogar. Paramos de jogar, paramos de tocar bola, que era o que a gente vinha fazendo com perfeição, e começamos muita bola longa, muita bola à frente, eles começaram a ter mais a segunda bola. O São Paulo enfrentará o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. De São Paulo, Vinícius Moura. E agora há pouco a CBF definiu os mandos de campo. Flamengo e São Paulo, jogo de ida no Morumbi. Portanto, São Paulo e Flamengo, primeiro jogo, Morumbi, jogo de volta no Maracanã. Corinthians e Fluminense, jogo de ida no Maracanã, portanto, Fluminense e Corinthians. E a volta na Neoquímica Arena. Aliás, os jogos já começam na semana que vem. Carlão de Freitas, bom dia. Semifinais da Copa do Brasil, Carlão. Verdade, Cabela. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição.
duelo Rio-São Paulo, né? Está valendo hoje pela primeira vez em um torneio de mata-mata, numa fase semifinal, nós temos aí essa formatação, né? do Rio contra São Paulo. Muito equilíbrio. É claro que o Flamengo é superior a todos praticamente que estão envolvidos nessa decisão, mas são camisas pesadas, né, Cabela? Você falar o São Paulo, tudo bem, é um time instável, né? Demonstrou isso ontem, demonstrou isso contra o Ceará, contra o América aqui no Morumbi, mas é o São Paulo, é uma camisa que tem 3 títulos mundiais, 3 Libertadores, mas o Flamengo, ele é favorito a conquistar uma das vagas. Fluminense e Corinthians é um duelo mais equilibrado, né? O Fluminense joga bonito, tem feito aí um bom campeonato brasileiro, porém o Corinthians é muito forte, principalmente decidindo na Neoquímica Arena. Então é um duelo muito equilibrado. Questão de palpite, não tem nada a ver. A gente gosta, né, aquele papo de botequim. Eu acredito que Flamengo e Corinthians farão a decisão da Copa do Brasil, mas isso pode mudar porque estamos falando aí de 4 tradições do futebol brasileiro. 11h40, intervalo, a gente volta já. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. O Vôlei Renata está em Araçatuba. O time campineiro busca recuperação no torneio estadual hoje, quando vai encarar o Vôlei Futuro às 7h no ginásio Plácido da Rocha, em Araçatuba. É a segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo, mais uma vez, terá transmissão aqui na CBN Campinas, em 99,1 FM no áudio e em vídeo, com imagens do jogo no youtube.com/esportescbn Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta aqui no CBN Esportes, primeira edição, 11 horas e 45 minutinhos. O papo agora é Derby 204. As duas equipes terminando as preparações aí para o derby de amanhã, 11 horas da manhã, com cobertura total aqui na CBN Campinas. E já vamos direto e ao vivo lá no Brinco de Ouro, onde está Rafael Pio, porque teve ou está tendo ainda o treino aberto para a torcida, né, Pio? Bom dia. Aliás, tá frio, hein, Pio? Bastante, viu, Cabela? Bom dia a todos do CBN Esportes Campinas. Já terminou, os jogadores já desceram para o vestiário, os últimos que ficaram ali no gramado do Brinco foram os goleiros. Torcedor ainda está aqui na arquibancada, fazendo aquela festa, dando aquela última energia, passando aquela última energia positiva para os jogadores antes do Derby 204 amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Nesse momento, aqui na sala de imprensa, onde eu estou em frente, o técnico Moser está concedendo já a entrevista coletiva que não há no período da tarde. Em relação à movimentação, boa, viu, Cabela? Aproximadamente aí 150, 200 torcedores estiveram aqui durante esse treino aberto, como eu disse, passando aquela última energia positiva para os atletas. E o que nós pudemos observar, inclusive, durante esse treinamento? Algumas dúvidas que podem até ser sanadas em relação à equipe titular. Vamos lá, algumas delas. Diogo Matheus deixou o gramado sentindo contra o Náutico e provavelmente o Lucas Ramon seja o titular ali na lateral direita, ele que já entrou, né, na partida diante do Náutico, no lugar do Diogo Matheus. No meio-campo, Leandro Vilela está recuperado e deve ser o titular, inclusive de volta à equipe no lugar do Madison. Giovanni Augusto, praticamente confirmado como titular, ele que ficou fora 6 jogos, voltou contra o Náutico e deve ser o titular aí, entrando no lugar do Yuri. E a última das dúvidas... Oi? Deixa essa última das dúvidas para daqui a pouco. Essa última das dúvidas, daqui a pouco você fala. O torcedor do Guarani está apreensivo. E o torcedor da Ponte Preta também está muito apreensivo em relação à Ponte Preta também, né? Aliás, ingressos vêm sendo vendidos ainda lá no Moisés Lucarelli. Já vou passar do Brinco de Ouro. Pio, dá um tempinho aí, Pio. Tá frio aí, mas aguenta mais um pouco aí, Pio. Aguenta mais um pouquinho aí, porque eu vou lá pro Moisés Lucarelli, que o Júlio Nascimento tá por lá acompanhando a venda de ingresso, né, Júlio? Pois é, Cabela, estamos em frente ao estádio Moisés Lucarelli. A movimentação do torcedor da Macaca continua em busca de um lugar no Clássico. O técnico Hélio dos Anjos comanda nesta sexta-feira a última atividade de preparação antes do jogo, ainda com dúvidas no time titular. A Ponte conta com a volta do Fábio Sanches no sistema defensivo, deve formar dupla aí com o Matheus Silva. Tem a volta do Felipe Amaral também ao meio-campo, ele que é um volante importante. E fica a dúvida entre Fecim e Nicolas. Quem será o substituto do Everton? O detalhe, né, Cabela? O Fraga foi vetado pelo departamento médico, não fica à disposição para o jogo de amanhã. Deve ficar aí cerca de 2 semanas, né? Sem ficar à disposição da comissão técnica. Então a provável ponte para esse compromisso contra o Guarani é de Kaique França no gol, Igor Formiga, Fábio Sanches, Matheus Silva e também Arthur, Leonaldi, Amaral, Alisson, Elvis, Nicolas Ofecim e Luca. Essa é a expectativa do time titular para esse compromisso contra o Guarani. O árbitro está definido.
medo, hein? Marcelo de Lima Henrique será o comandante do Derby 204 aqui no Majestoso. Ele será o comandante da partida, árbitro carioca, já apitou Derby em 2019 e agora pela segunda vez vai para o Clássico. Pois é, o Júlio já trouxe a Ponte Preta. O Pio vai trazer o Guarani daqui a pouquinho, já com todas as dúvidas sanadas. Falta só lá no ataque, ele tem uma dúvida lá no ataque, só falta essa dúvida lá no ataque. O Pio vai trazer esse Guarani também, que pode estar em campo amanhã, às 11 horas da manhã. E eu quero o Carlão de Freitas comigo aqui, falando a respeito dessas dúvidas que parece que já estão sumindo, né? O mistério parece que está acabando, Carlão. E o derby está chegando. É verdade, muita expectativa para esse jogo, um jogo, eu vejo muito equilíbrio em virtude do bom momento que vive a Ponte, de um momento de recuperação, podemos dizer também um momento legal, diferente que o Guarani vive na Série B do Campeonato Brasileiro, as duas equipes com as suas estrelas confirmadas praticamente, os jogadores diferenciados, os jogadores decisivos. Eu acho que quem